Marcelão Fogão na área, galera. E aí, rapaziada, tudo bom? Voltamos aqui para falar do Botafogo, voltamos para falar de Botafogo e Fluminense, voltamos a falar de Renato Gaúcho que enalteceu o Botafogo em virtude do Botafogo ser o único clube dos clubes brasileiros que esteve disposto a entrar no acordo para a troca de mando de campos com a equipe do Grêmio. Então o Renato Gaúcho, ele deu uma explanação aí a respeito de tudo, foi duro em algumas palavras e nós vamos ver isso agora aqui com vocês. E antes de mais nada eu peço que dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal e venha participar das nossas lives diárias todos os dias, 19 horas e 50 minutos. Galera, vamos falar agora de Botafogo, vamos falar da volta de Vinícius Lopes. Vinícius Lopes está de volta ao Botafogo, jogador que está de volta, mas também está de saída, porque o Botafogo não irá renovar, não irá permanecer com esse jogador. Então Vinícius Lopes deverá ser liberado para outra equipe, jogador de 25 anos, passagem no Molenbeek e no Santa Clara de Portugal. Voltou, mas já está partindo para outra. Então seja feliz, Vinícius Lopes. Savarino, hein, galera? Savarino, jogador importante para o Botafogo, vai desfalcar a equipe. A Copa América. A Copa América vai levar aí o nosso Savarino e deverá ficar 3 semanas à disposição da Venezuela. Então o que acontece é que o Savarino vai ficar esse período aí, vai perder boas rodadas aí pelo Botafogo, da 8ª até a 16ª rodada. Ele vai deixar de jogar pelo Botafogo e vamos ter que ficar secando a Venezuela para não passar de fase. A que ponto nós chegamos, galera? Vamos ter que ficar secando a Venezuela para o Savarino voltar. É mole uma coisa dessa? Mas vamos ter que dar aquela secadinha aí no time da Venezuela. Não é tão difícil assim, mas a gente já viu até complicar a vida do Brasil em algumas ocasiões aí. A Venezuela já não é mais não é mais aquele time tão horrendo como era antigamente, mas eu acho que também classificar vai ser uma zebra. E pegando carona aí nessa ausência do Savarino, o Botafogo vive a expectativa da volta do Eduardo. Eduardo que já estava um bom tempo aí parado, tanto ele quanto o Marçal. O Eduardo, há uma previsão de voltar aos treinamentos, e quem sabe o Eduardo estar apto aí para as próximas partidas. Eu não creio que contra o Fluminense ele volte, mas para as próximas partidas parece que o Eduardo vai estar apto. O Marçal já é mais complicada a situação também, lesão muscular, Marçal muito tempo parado. O Marçal é um jogador que realmente o custo-benefício nos últimos meses aí realmente não está dando. A torcida do Botafogo, a diretoria do Botafogo tem que repensar a renovação de contrato desse jogador. Final do ano, praticamente acho que é certo que Marçal não deverá permanecer no Botafogo. E falando aí da volta dos que foram e não foram, o zagueiro Souza, de 22 anos, não deve permanecer no Molenbeek, vai retornar ao Botafogo e também não deve permanecer no Botafogo, de acordo aqui com a reportagem do RMC Sport. O jogador, ele passou um período no Molenbeek e fez 15 jogos, anotou um gol e acabou sendo rebaixado junto com a equipe da Bélgica. Então o Souza está de volta, mas deverá seguir outro rumo também, esse jogador que surgiu como uma promessa aí do Botafogo, mas não conseguiu se firmar. E pela Libertadores, o Grêmio empatou com os Estudiantes e ficou do outro lado da chave. Então o Grêmio não cruza o caminho do Botafogo, só se passar para a final. Então o Grêmio já joga contra o Fluminense na próxima fase e ficou do outro lado da chave. Então o Botafogo não correrá o risco de pegar o Grêmio. Então o Grêmio e Botafogo só no eventual final seria uma coisa épica, uma coisa fora do comum, o Botafogo vingando aquela eliminação de 2017, por exemplo, em que o Botafogo jogou melhor, mas acabou sendo eliminado. E também falando desse jogo, o Diego Costa saiu machucado, lesionado e talvez não vai enfrentar o Botafogo
no próximo dia 16. Diego Costa é um jogador que vinha se destacando no ataque do Grêmio, né? Ao contrário do que ele fez no Botafogo, não teve grandes destaques, mas no Grêmio parece que ele encontrou lá, o Renato, ele é o zer e vezer de recuperar jogadores, até veteranos, quer dizer, e o próprio Diego Costa agora está machucado e deverá ser desfalque contra o Botafogo, vamos aguardar. E agora vamos falar da declaração de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que se mostrou meio inconformado com a falta de ajuda das equipes, das principais equipes do futebol brasileiro. Criticou muito o eixo Rio-São Paulo e a CBF, depois da partida em que o Grêmio empatou com a equipe do Estudiantes da Argentina, né, um recorde de público, 35 mil torcedores do Grêmio lotaram lá o Couto Pereira. O Renato Gaúcho teve um desabafo, falou que as dificuldades são enormes e que a única coisa que chateia e deixa um pouco triste é ver que, diante de todas essas dificuldades, né, do Estado vem passando, que as pessoas vêm passando, os clubes vêm passando, ele disse que a falta de apoio dos outros clubes, e falou aqui de um termo bem popular, né, dor de barriga não dá uma vez. Queria ver esse problema e a gente torce que não aconteça em lugar nenhum, mas queria ver se fosse em São Paulo ou Rio de Janeiro, como seria a atuação da CBF nesse caso. Queria ver o que os presidentes de clubes e a CBF iriam fazer. Realmente ele tem muita razão nisso, porque o pessoal só quer olhar o que é benéfico ao seu favor. Então, ele falou aqui que é uma decepção, que ele está sentindo, mas citou apenas o Botafogo, como o clube entendeu o drama, como que o Botafogo entendeu o drama do Grêmio. Então, Renato Gaúcho citou o Botafogo como o clube que entendeu o drama do Grêmio por não poder estar jogando no seu estádio, devido a tudo que aconteceu, e falou que todos os clubes fecharam as portas para o Grêmio, mas que o Botafogo foi o único que se mostrou capaz de dialogar e de fechar um acordo com o Grêmio. Então, ele está bem indignado com tudo que vem acontecendo, mas ele reconheceu a boa disposição do Botafogo. O Botafogo, ao contrário do que alguns andam espalhando por aí, que John Textor estaria preocupado com a manipulação de resultados por ter perdido o campeonato, sinceramente, eu acho que o John Textor quer apenas que as coisas sejam justas no futebol, coisa que nós não vemos acontecer há muito tempo. Há muito tempo a justiça ela não existe no futebol. Então, o John Textor, ele é um sujeito que já deu para perceber que é um sujeito que tem coração, que tem alma, que tem boa vontade. Então, o Botafogo, eu sei como a maioria dos botafoguenses terão esse pensamento de colaborar com um co-irmão, com uma equipe que também entra nos campeonatos almejando o melhor para si, tenta entrar para vencer os campeonatos também. E o Botafogo faz parte disso, porque o Botafogo também ele entende o lado da outra equipe. Eu acho isso muito digno da parte do Botafogo. Galera, é isso aí. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal, venha participar das nossas lives diárias todos os dias, 19 horas e 50 minutos. Lá você participa, hein? Fui!